Fala investidor, vamos começar aqui mais um vídeo sobre o mercado financeiro. Eu vou falar com vocês hoje sobre como viver de renda. Já falei disso em outros momentos, mas assim como vários outros vídeos que eu produzi anteriormente, existe a necessidade de atualização. Vou falar com vocês hoje sobre quais são os principais investimentos para se viver de renda hoje e também outros investimentos que você também conseguiria viver de renda, porém não estão mais no foco devido a uma situação de mercado. Brasil, mundo, ele passa por situações diferenciadas onde um tipo de investimento em determinado momento acaba sendo mais interessante que outro, em determinado momento esse investimento que eu acabei de falar deixa de ser interessante e dá lugar para outro. Confere nosso conteúdo após a vinheta. Vamos lá, investidor, para você que ainda não conhece nosso site, não deixe de visitar o investidoridependente.com.br. Se ficar com dúvida sobre os artigos, os itens que estão lá dentro, as ferramentas, temos a planilha de controle de operações, manda um e-mail para a gente no atendimento @luizout.com. Vou falar com vocês sobre quais são os investimentos para viver de renda hoje. Gente, não é novidade, tá? O que eu vou falar para vocês aqui, provavelmente você vai falar: Luiz, mas isso aí eu já sabia. Depende, tá? Existem detalhes pequenos, detalhe pequeno que faz aquela diferença. Hoje, o investimento que está muito interessante para um investidor que tenha um patrimônio relativamente grande é a renda fixa, tá? A renda fixa, para quem tem um patrimônio menor para investir hoje em dia, ele consegue pelo menos realizar um aumento de patrimônio. Ele não vai ficar rico, milionário, mas ele consegue ir aumentando aos pouquinhos naquele trabalho de formiguinha que no longo prazo dá resultado. Dá resultado sim, tá? Não se esqueçam. Para viver de renda, é necessário nesse segmento de renda fixa que hoje você tem ali um pouquinho mais de capital investido, tá? Mas eu vou fortalecer para vocês. O cara que tem um patrimônio menor, ele vai trabalhar para fazer esse patrimônio crescer. Ele consegue fazer isso nessa mesma ferramenta, vai demorar um pouquinho mais, mas ele consegue atingir o objetivo dele, tá? Hoje as rendas fixas pré-fixadas estão conseguindo pagar taxas excelentes para investidores conservadores para um prazo longo, né? Investimentos mais longos de 3, 4, 5 anos chegam a pagar 15%. Já cheguei a encontrar. Para um cara que investiu 10 mil reais, ele vai ganhar 1.500 fácil, sem falar dos impostos, né, gente? Vamos falar de investimento, tá? Dentro desses investimentos nós temos LCI, LCA, CDB, CRI, CRA, Debenture, tudo isso aí. Então eu não vou falar de imposto porque um tem e outro não tem, tá? Você consegue encontrar alguns com esse rendimento, dependendo do nível de risco, de até 15%, pré-fixado por um prazo de 5 anos, tá? Faz 5 vezes 15 aí para você ver quanto que você teria de rendimento, tá? Se fizer ali vezes 6 anos, 7, você praticamente dobraria o capital estando na renda fixa. Por isso que eu falei, para o cara que tem um dinheiro menor, ele consegue pelo menos aumentar o seu patrimônio. Para o investidor que tem um capital maior, se ele for gastando esse dinheiro todos os anos, no final ali de 5, 10 anos que seja o prazo desse investimento, o principal vai continuar ali intacto. O que nós recomendamos? Retirar a rentabilidade do investimento para o cara que quer viver de renda e deixar pelo menos a inflação. Ah, Luiz, mas a inflação agora em dados atualizados está em 12%. O investimento que rende 15%, eu vou tirar só 3%? Sim. Ou não. Né? Aí você que decide. Se não for fazer tanta diferença para você no longo prazo, você pode resgatar todo o rendimento. Outra coisa, hoje as taxas de renda fixa estão altas, a Selic, o CDI estão altos pra caramba. Só que não vai ficar assim por muito tempo. Por que subiu tanto a taxa de juros? Para segurar a inflação que agora está muito alta. Provavelmente essa taxa de juros, essa inflação, ela vai começar a cair com o tempo. Essas medidas funcionam sim. E esse investimento de 15%, ele vai continuar em 15% daqui para os próximos 5 anos, o prazo que você escolher. Se for de 2 anos, vai ficar por 2 anos. Se for 5, vai ficar 5. Se for 10, vai ficar 10 anos de 15% por ano. Tá? Supondo que seja esse o exemplo, que seja esse o investimento que você selecionou. Então, de certa forma, esse seria o mais indicado. Então, você teria esse rendimento, provavelmente agora, ou no ano que vem, ia sofrer um pouquinho, tirar um rendimento
e tirar, infelizmente, ter que usar uma parte do que a inflação comeu também, mas a partir dos próximos anos, se a inflação seguir na meta do Banco Central, ela vai voltar lá para os 3, 4% e daí você fica com um rendimento líquido de mais de 10%, tá? Então, dentro da renda fixa, esses pré-fixados estão bem interessantes. Os pós-fixados, eles também servem para você viver de renda, mas nós preferimos que esses pós-fixados sejam adquiridos para um prazo mais curto. Se eu falei aqui para vocês de 5 e 10 anos, esse outro seria para um prazo de 2 anos, no máximo 3. Por quê? A Selic, como eu falei para vocês, não vai ficar nas alturas para sempre. Se Deus quiser e o Brasil sair, o mundo sair dessa crise inflacionária, as taxas de juros do mundo inteiro vão baixar. Isso faz com que os investimentos pós-fixados rendam menos, vão ter menos rentabilidade. Então, para um prazo curto, esses investimentos pós-fixados servem para você viver de renda. Para um prazo mais longo, eu já não aconselharia, tá? Luiz, e quais são os outros segmentos? Você falou muito de renda fixa. Fundo imobiliário, gente, por incrível que pareça, ele é sim um segmento de investimento que paga bons rendimentos, que paga bons aluguéis, bons dividendos, que vão suprir ali a sua necessidade mensal. O que eu peço para você tomar cuidado? Com a variação da cota no mercado secundário. Tá? Dependendo da situação de mercado, essa cota pode oscilar muito e afetar o principal desse seu investimento. Mas os rendimentos vão continuar sendo pagos para você. Esse também é um outro tipo de investimento que eu vejo investidores aplicando com bastante frequência e que gera ali bastante interesse. Eu peço para você tomar cuidado na seguinte questão. Quando o juro sobe muito, que eu falei para vocês que beneficiou a renda fixa, o primeiro mercado que é prejudicado é o da construção civil. Tá? Então fiquem um pouco atentos com fundos imobiliários que investem em novos projetos. Tem que ser um novo projeto muito bom, muito interessante, com bastante perspectiva, para você não tomar um prejuízo de ficar com aquele imóvel naquele fundo imobiliário, você sendo cotista e ele rendendo quase nada. Então investiguem bastante quando você for entrar nesse tipo de fundo imobiliário que investe em novos projetos, tá? Outro segmento, ações para dividendos. Essa opinião já é muito antiga, mas funciona. O que eu, Luiz, peço para você tentar fazer? Comprar barato. Agora, estamos aqui mais ou menos no meio, quase para o final do ano de 2022, onde os mercados de renda variável estão complicados. Não é só Brasil, não é Japão, é o mundo inteiro. Estados Unidos, temos uma guerra acontecendo aí na Ásia, então estamos em um momento conturbado, mas momentos conturbados sempre vão existir. Não tem como a gente se livrar deles. Agora é um momento onde as taxas de juros estão altas e ficou nada interessante para o mercado de renda variável. Por quê? O investidor que antes aplicava o seu dinheiro na bolsa para ganhar 10, 15, 20%, esse investidor ele olha para aquele investimento de risco e fala: por que eu vou correr risco para ganhar 20, sendo que eu tenho 15 garantido aqui? Para o mercado de renda variável, está em uma fase complicada. Mas se você encontrar empresas boas pagadoras de dividendos, com um longo histórico de pagamentos, de juros sobre capital próprio, dividendos, tudo isso que eu falei para vocês, uma valorização sustentável, ótimo. Ainda mais agora que muitas delas despencaram, você pode encontrar essas pechinchas. Então, a minha recomendação para quem optar por esse segmento é que busque essas ações, essas empresas sendo negociadas com desconto. É difícil, mas você consegue encontrar as principais dela. Um lado interessante desse segmento que eu falei do mercado de ações, eles vão continuar pagando dividendos para você. Se essas ações dessas empresas sempre pagaram corretamente, vão continuar pagando. E digo mais, se lá na frente o cenário, como eu falei para vocês, de juros começar a cair, ficar ruim para os investimentos pós-fixados, começa a ficar um pouquinho melhor para o mercado imobiliário, começa a ficar muito melhor para o mercado de renda variável. Porque se o investidor pós-fixado, que eu falei para você, estava investido ali naquela renda fixa pós, tá vendo o rendimento dele fazer assim, ó, o que ele vai fazer? Buscar outro investimento que rende melhor. E um outro investimento que rende melhor e com boa liquidez é o mercado de bolsa, o mercado de renda variável, de preferência buscando ali dividendos para não fugir muito do perfil. Legal? Gente, eu espero que esse vídeo, esse conteúdo tenha sido interessante para você. Dúvidas? Manda um e-mail para a gente.
no atendimento@luizold.com. Vamos ter prazer em ajudar vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.